Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Muito bem, nesse vídeo falaremos sobre uma mensagem importante para os nossos dias, que é enxergar o mundo sobre o ponto de vista de Deus, sobre o ponto de vista da palavra de Deus, sobre o ponto de vista do criacionismo, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, tá? Eu peço nesse momento que o Espírito Santo possa nos usar para estar falando a sua verdade, para que ela possa resplandecer e possa ir até você e possa ser sentido. Eu peço que o Espírito Santo, que Deus, nosso Senhor, abra os seus olhos, coloque seus ouvidos para escutar e entender essa mensagem, que é muito importante para todos nós, principalmente nos dias que estamos vivendo. Meus irmãos, vamos, antes de começar, eu vou colocar um louvor do nosso irmão Milton Cardoso. Santíssimo é o nome do louvor, muito bonito, ele tem uma série de vídeos no YouTube, no seu canal aí, quem quiser acompanhar, segui-lo, né? Muito bom, muito boas os louvores desse irmão, para que você possa meditar, possa refletir sobre Deus nesse momento, levar o seu pensamento ao nosso Criador. Você que ainda não é convertido, que ainda não conhece o verdadeiro Deus, não conhece a Jesus, nosso Salvador, mas que possa agora estar elevando o seu pensamento ao Deus Criador, e que essa mensagem possa te abrir a mente, abrir o coração, para que a palavra entre em você, certo? Já voltaremos, meus irmãos, com o vídeo dessa semana. Digno de todo louvor, que habita no alto e santo lugar, revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Aclamarei teu santo nome por toda a eternidade. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Ó Santíssimo, grandiosíssimo, digno tu és de toda adoração, me rendo aos teus pés. Que honra e que prazer é exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Aclamarei teu santo nome por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome de Deus, sempre nosso Senhor, nosso Criador, Pai nosso que está nos céus e que através do seu Santo Espírito nos comunica, nos liga diretamente ao trono de Jesus Cristo. Meus irmãos, é o seguinte, esse vídeo aqui, eu fiz ele, essa mensagem veio até mim
porque eu vi algumas coisas essa semana que me entristeceu. Coisas que já estão acontecendo, todos nós estamos cientes de que muita coisa está errada nesse mundo. Mas quando a gente vê, né, eu estava trocando de canal e vi lá uma reportagem no canal Futura falando sobre gêneros na infância, escolha de gênero e tal, onde eu pude perceber uma criança pequena, menos de 10 anos ali, que tinha problemas, passava por uma série de problemas psicológicos, os pais se separaram e ele acabou decidindo que ele não era aquilo que ele nasceu e que ele era outra coisa e tal. E aí psicólogos apoiaram a mãe e tal, o próprio pai, mesmo separado, eles apoiaram essa visão dessa criança. E então a reportagem falava sobre isso. E aí eu me coloquei a pensar, será que Deus, o Criador de todas as coisas, o ser perfeito, né, consideraria, né, teria essa possibilidade de criar uma coisa que de repente não era aquilo? E aí me questionou se isso não é uma coisa realmente do ser humano, com tanta instigação na internet, com tanta oferta, né, de conteúdos sensuais, pornográficos, puxando mais para essa sensualidade das pessoas, né? Desde a infância, as crianças hoje muito jovens estão tendo acesso aí a coisas que jamais, alguns anos atrás, nós teríamos, né? Porque a coisa era diferente. Quando começou a entrar a televisão, começou a entrar realmente conteúdos impróprios para as crianças. Mas, mesmo assim, a gente conseguia controlar. Agora, com a internet, cada criança aí com o smartphone na mão, para se distrair, jogar e ficar ali se entretendo, muita coisa ruim realmente tem acontecido. Tá certo? Então, eu fiquei muito triste com esse programa. Eu já tinha ouvido falar sobre essa questão, mas nunca tinha visto nada prático, tá? E depois, 2 dias atrás, assistindo um vídeo no canal do Chico Abelha, um canal muito conhecido no Brasil. Eu gosto porque ele fala sobre roça, sobre pessoas que vivem na roça, principalmente aqueles que têm uma vida saudável, que optam aí por um estilo de vida, de não poluir o meio ambiente, de viver mais saudável, de controlar seus resíduos, de procurar alimentação saudável e tal. Então eu gosto do canal dele para esse sentido aí, né? E aí eu acabei me deparando com esse vídeo, onde ele entrevistou o doutor Eduardo Coraça. Ele parece que é um nutricionista, né? E ele estava falando sobre a questão que ele, há 17 anos, ele come cru e tal, falando dos alimentos. Tranquilo até aí, perfeito a linha de raciocínio dele, perfeito esse cuidado que ele tem com a alimentação, com o corpo dele, né? Com a saúde, porque a gente percebe hoje que o mundo está oferecendo só, os mercados, né, estão oferecendo alimentos, quando não são esses alimentos todos cheios de agrotóxico, que é levado para as nossas prateleiras, são os alimentos super processados, né, que são aqueles mais gostosos, que a indústria alimentícia consegue fazer uma coisa gostosa para que as pessoas comprem e não se importem ali com tanto de veneno, coisa que faz mal aí à saúde, são tóxicos, né? Que aí acaba acometendo todos nós, né? Por isso estamos desenvolvendo uma série de doenças, as farmácias aí estão vendendo à torto e direito, farmácia para toda esquina, porque tem muita procura de remédios, então tem bastante oferta também. A gente tem percebido isso, né? É tranquilo, não é nada que precisa de uma reportagem para isso, basta você andar pela cidade, tá certo? Outra coisa são os postos de saúde, tudo lotado, tudo cheio, os hospitais, ou seja, a população está doente. Então eu concordo com a visão dele de você se cuidar no alimento e não ficar procurando remédios, certo? Só que tem um detalhe que me chamou a atenção nesse vídeo, que é essa grande inteligência que ele tem, é um doutor, é alguém que estudou, que pesquisa muito, não só ele, como o próprio Chico Abelha, é uma pessoa estudada, uma pessoa que tem uma mente aberta no sentido de conhecimento, né? Mas o que a gente percebe, que com todo o respeito que eu vou falar agora, é que a visão, principalmente do entrevistado, do Dr. Eduardo ali, é uma visão darwinista, é uma visão de evolução, onde ele diz aí que nós viemos dos primatas, do macaco, ele citou até o nome ali do primata, do qual nós somos muito mais parecidos, que provavelmente viemos dele, certo? Isso aí, meus irmãos, você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo aqui, sabe muito bem, principalmente você que conhece a palavra de Deus, aqui, essa palavra que tem mais de 3.000 anos, que ela cita que a humanidade tem em torno aí de 6.000 anos, enquanto que aí a ciência fala em milhões. Só que essa palavra aqui, esse livro que foi escrito e está nas nossas mãos hoje,
milenar, ele surgiu lá na antiga Mesopotâmia, berço da civilização. Só que isso não é a Bíblia que fala. A Bíblia tem todos os relatos do que aconteceu lá no berço da Mesopotâmia. Só que a própria história secular, os próprios historiadores seculares, né, eles vão comprovar que é dali que saiu o berço da civilização. Então dali surgiu tudo que se espalhou para o mundo. E surgiu, inclusive, esse livro que fala do criacionismo, tá? Então, meus irmãos, o mundo está de fato de pernas para o ar, está de cabeça para baixo, porque os valores estão invertidos, né? Hoje, as pessoas falam com naturalidade sobre coisas que anos atrás ninguém falava. Hoje ficou anormal, né? A pessoa fora do normal é aquele que conserva alguns valores ali que durante todos os anos que acompanharam a humanidade foram respeitados. Então hoje se ridiculariza o correto e se engrandece aquilo que é o que o mundo quer que seja engrandecido. Então a mídia, os outdoors, rádio, televisão, internet, eles estão engrandecendo, colocando as suas verdades para todos. E aí por isso é muito importante você se atentar para isso que está acontecendo. Que isso não é normal, meu irmão. Nunca foi, tá certo? Precisamos ser como o profeta Daniel foi, quando ele foi para a Babilônia e quiseram implantar a cultura babilônica nele. Um jovem, novinho, ofereceram tudo de bom para eles ali, né? Manjares, mulheres, tudo que hoje o jovem quer. Né? O que o jovem quer hoje? Quer aproveitar esse mundo de mulheres, essa oferta de mulheres, sexo, rock, balada, festas, né? Tudo isso foi oferecido para o profeta Daniel e os seus amigos, né, os seus 3 amigos que foram para lá, para a Babilônia, e eles se mantiveram fiéis a Deus. E hoje eles estão aí, né? O livro de Daniel, a profecia de Daniel é uma das mais importantes para quem estuda a palavra de Deus e sabe que ele revela os últimos dias que estamos vivendo hoje. Estamos passando pelos últimos momentos da história humana, segundo esse livro, que muita gente ridiculariza e que muita gente ainda, infelizmente, não conhece. Então, por isso, meus irmãos, vamos procurar, você que já é um crente, já é um cristão, vamos procurar conhecer mais da palavra de Deus. Por quê? Primeiro, para você entender esse mundo de pernas para o ar aí, né? Esse mundo de cabeça para baixo, que ele não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É o que diz Jesus Cristo na palavra de Deus. Não ameis esse mundo. Não simpatizeis com as coisas desse mundo. Não fique simpatizando com tudo que estão oferecendo, que dizem que é normal. É normal você gostar disso ou daquilo. Presta atenção na palavra de Deus, meu irmão. Presta atenção no que diz o Evangelho de Jesus Cristo. O que diz a palavra. Isso é o mais importante para nós. Tá certo? Então, enquanto esse mundo está conturbado, quanto esse doutor Eduardo, que eu vou colocar até um trechinho para vocês acompanharem agora aí, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando aqui, que ele, não só ele, como muitas próprias escolas hoje, as universidades hoje, se baseiam na teoria que ele está falando aqui, teoria do evolucionismo. Enquanto nós temos a teoria do criacionismo, onde Deus criou os céus e a terra, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Criador, de um Deus, por isso que nós somos criadores, meus irmãos. É por isso que nós temos a tecnologia que temos hoje. Produzimos aviões, naves espaciais, navios, submarinos, tudo que você possa imaginar, carros de todo tipo, prédios de todo tipo, edificações aí inimagináveis alguns anos atrás. O homem não é um simples animal, conforme diz o nosso amigo aqui, o doutor Eduardo Coraça. Com muito respeito, doutor Eduardo, uma pessoa jovem ainda, mas que, infelizmente, desconhece a palavra de Deus, desconhece a verdade. Por isso ele está partindo para as coisas desse mundo, partindo para uma ciência que está divulgada aí. E aí, antes de eu colocar o vídeo dele, meus irmãos, só vou alertar que muitos falam que as pessoas que são criacionistas, pessoas que creem na Bíblia, que são crentes, são muito simples, não têm conhecimento, não conhecem a ciência, não são estudadas, né? Aí eu vou dizer para você o seguinte, meu irmão, o Isaac Newton, cientista, físico, matemático, esse camarada aí, que tem muitos livros, que deu a base para a ciência, inclusive o próprio Einstein, Albert Einstein, estudou, se baseou nas teorias do Isaac Newton, grande físico, cientista, né? Ele também foi um dos maiores teólogos da história, estudou o livro de Daniel, as profecias de Daniel, tem livros escritos aí
que comprovam o criacionismo, comprovam a verdade na palavra de Deus. Então, quando alguém falar que não, são pessoas simples, que não têm estudo, lembre-se do Isaac Newton. Lembre-se que existem tantos outros. Hoje, na atualidade, são milhares de doutores especializados aí. Pense no próprio Martinho Lutero, né? Que era um grande estudioso, com grandes livros para a ciência, para a teologia, para a religião, para o mundo em si, e que é responsável aí pelo protestantismo, né? Pelo movimento protestante no mundo, que é um grande estudioso também, né? Então tem muita pessoa estudada assim, não são só pessoas simples como alguns aí estão alegando, né? Principalmente o pessoal do evolucionismo, né? Considerando que eles são mais inteligentes, porque eles têm mais ciência e tal do que nós. Nós temos também do nosso lado muitos cientistas, muitas pessoas estudadas e que conhecem a verdade. E outra coisa, pessoal, a verdade não precisa ser conhecida por pessoas, não precisa ser conhecida, né? A verdade não precisa ser conhecida por pessoas estudadas. A verdade veio para ser entendido por todas as pessoas, das mais simples às mais estudadas. Por que eu falo isso? Porque através do Espírito Santo de Deus é que nós temos discernimento dessa palavra. Você pode ter todo o estudo do mundo, pode ser a pessoa mais doutorada, pós-doutorado, graduado, ter conhecimento amplo de história, de matemática, de física, mas se você não tiver o Espírito Santo atuando em você, você dificilmente entenderá alguma coisa que tem aqui. Ou então você vai entender de forma histórica. É uma palavra que não vai ter vida para você, apenas conhecimento. Diferentemente das pessoas simples que têm orientação do Espírito Santo, não somente as simples, mas também as estudadas, né? Mas que têm a orientação do Espírito Santo, elas vão entender claramente o que diz esta palavra. Ela vai entrar com vida em você. Ela vai cortar como uma lâmina, né? A própria palavra diz que ela corta como uma espada de 2 gumes. Ela é muito forte, ela tem vida, essa palavra aqui. Então, vamos então ver um pouquinho desse vídeo. Depois a gente já volta, meus irmãos, falando um pouquinho mais da palavra de Deus. Quando eu falo isso, as pessoas... Eu não sou animal. Pois é. Aí eu brinco. Existem 4 categorias de acordo com a biologia. Fungo, alga, vegetal, animal. Se você não é um fungo, não é uma alga, não é um vegetal, você tem que ser um animal. E só primatas têm polegares opostos. Só primatas andam nas 2 pernas. Só primatas conseguem, praticamente no planeta, só primatas conseguem sentir o gosto doce. Primatas têm capacidade de enxergar o espectro de todas as cores. Visão estereoscópica. É o que a gente chama de... a movimentação do ombro que permite a vida arbórea. Entende? O ombro move lateralmente. Esqueci o termo. A terminologia científica. Mas começou a ser... Aí eu comecei a pesquisar. 99,3% do nosso DNA é idêntico ao do bonobo. Ou seja, do chimpanzé pigmeu. A nossa microbiota, os micro-organismos que vivem no intestino, o mais similar é dos primatas antropóides ao nosso, e do bonobo é o mais similar ainda. Nossa. E a gente mostra a nível científico que o bonobo foi a última divisão do clado, como a biologia mostra. Ou seja, vem o orangotango, tá mais lá atrás, junto com o gorila, depois vem o chimpanzé, e por último foi o bonobo, mais ou menos há 6 milhões de anos ali, que a gente teve uma divisória entre seres humanos e bonobos. Muito bem, é isso aí, meus irmãos. Você vê que é complicado, né? Um doutor, né? Inteligente e tal, mas tem essa questão aí. Vocês viram, não preciso mais comentar. Quem quiser assistir o vídeo, está no canal do Chico Abelha. É um vídeo de 1 hora, né? Onde ele fala muita coisa, até muita coisa importante, tá? Muita coisa que você vai aproveitar, como eu falei anteriormente, para a questão de uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável. A questão que me pegou aqui foi essa questão de dizer que nós somos uma evolução dos primatas. Aí nós, como seres humanos, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, aquilo me deixou um pouco triste e ao mesmo tempo trouxe para mim a mensagem desta semana. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos começar a falar aqui no seguinte. Primeiro, um versículo que eu já citei na semana passada, de Gênesis 1, 26, onde disse Deus, então disse Deus, façamos o homem, tá? Se diz aí a espécie humana, o homem e a mulher, tá? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele, o homem, sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus fez o homem, além de ser a imagem e semelhança dele, do Criador de todas as coisas, do Criador do universo, ele ainda deu domínio sobre tudo que existe nesse mundo. Então, hoje o primata domina alguma coisa? Existe algum animal que domina alguma coisa, que tem domínio sobre esse mundo? Você pode me dizer algum animal? Ah, mas nós somos animais também. Que tipo de animal nós somos? Nós temos corpo, como os animais têm. Nós temos que se alimentar, temos que defecar como os animais. Porém, nós temos algo que os animais não têm. Nós temos o espírito. E aí, quando a gente fala espírito, nós vamos falar do seguinte, além do espírito, da inteligência que nós temos, nós somos criadores, né? Nós somos criadores, sim. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então naturalmente nós somos criadores, certo? Veja o que o homem é capaz de criar, né? Como eu falei para vocês, ele cria navios, aviões, submarinos, máquinas de qualquer tipo, computadores. O homem é algo fenomenal. A ciência é uma coisa extraordinária. Eu fui operado através de robô, certo? Os 2 doutores que me fizeram a cirurgia para retirar o câncer que eu tinha comigo aqui, eles não vieram operar manualmente como é o normal acontecer. Eles ficaram um em cada computador, operando joystick, e somente ao redor de mim ali estavam a equipe, os enfermeiros, né, o anestesista e todos os demais ali, né? Mas os 2 cirurgiões estavam operando computadores, meus irmãos. O homem não é um ser que veio do primata, que evoluiu. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus forte, de um Deus poderoso. Então isso é a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, meus irmãos, nessa mensagem dessa semana. Atente-se para Gênesis 1:26. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos muito mais do que desenvolvimento de animais. Nada contra os animais. Nada de desvalorizar os animais. Mas o ser humano é um ser especial. O ser humano ele foi feito para reinar, para viver eternamente, para ser muito melhor do que nós somos hoje. Se o homem consegue fazer tudo isso decadente, como nós vemos a sociedade decadente, com os valores, né, que estamos falando no começo desse vídeo, você imagine se não tivesse o pecado entrado no mundo, se o homem tivesse obedecido a Deus. E aí quem seríamos nós, né? Então por isso nós hoje, meus irmãos, podemos ter o reino de Deus já em nossas vidas. Mesmo vivendo no mundo de pecado, mesmo ainda estando sujeito ao pecado, porque ainda estamos num corpo carnal, nós já podemos experimentar o reino de Deus. Mas para isso precisamos nascer de novo, meus irmãos. Não podemos ser, como os evolucionistas falam aí, né? Que nós somos uma evolução dos animais, certo? Por quê? Porque os animais eles têm um corpo, todo ser tem um corpo, uma matéria para sustentar a vida, né? E a vida o que é? O sopro, quando Deus deu o sopro de vida, a alma, né? O ser humano, né? Os animais, tudo, se tornaram um ser vivente. Principalmente o ser humano, né? Quando Deus soprou ali, deu o sopro da vida. Então, meus irmãos, eu vou comparar rapidamente com vocês essa questão. Antes de entrar na palavra de Deus aqui, eu vou comparar o seguinte com vocês. Nós temos alguns teólogos, né? Alguns estudiosos da palavra de Deus, que dizem que nós temos apenas corpo e alma, certo? Que são os dicotomistas, né? Dicotomistas, corpo e alma. Existem os tricotomistas, que é o caso do apóstolo Paulo, que diz que nós temos corpo, alma e espírito. Eu sou mais do apóstolo Paulo, penso como ele. Por quê? Porque vamos fazer uma seguinte analogia. Imagine você um computador, certo? Computador. O computador pode estar completinho, ele pode estar com teclado, com processador, com memória, com fonte, ele está todo preparado para operar, mas ele não vai operar com tudo, tá, pessoal? Inclusive com o software instalado, tudo ali. Ele não vai operar se ele não tiver energia elétrica. E a energia elétrica vem da onde? Da tomada que você pluga esse computador ou de uma bateria, mas tem que ter uma energia. A energia pode vir da bateria ou pode vir da tomada. Precisa da energia. Senão aquele computador não faz nada, ele não tem vida, certo? Então eu imagino isso, é o corpo. O computador é um corpo, a matéria, tá? Ele não tem vida se ele não tiver a energia vindo da tomada. Se não tiver aquela fonte que vai fazer com que ele tenha vida. Então, fazendo analogia com o ser humano, o corpo do ser humano, se ele não tiver a alma, que é o sopro que Deus nos deu, ele não vive.
Então nós precisamos dessa alma vivente, que é o sopro de Deus, certo? Para viver. Só que é o seguinte, fazendo analogia com o computador ainda, quando você liga na tomada, o computador é um computador completo, está tudo certinho com ele, ele vai inicializar, ele vai entrar. Só que é o seguinte, ó, se você não tiver um sistema operacional, ele não vai desempenhar nada. Tipo, ele vai ligar, mas não vai fazer nada. Certo? Ele liga, ele dá vida no computador, liga e tal, mas ele precisa de um sistema operacional para poder inicializar as suas funções, certo? Esse sistema operacional que tem lá no computador, podemos até pensar, de repente, que é a nossa alma, pronto. Precisamos de um sistema, então a energia elétrica é que faz o computador ter vida. Mas ele precisa ter o instinto de sobrevivência, buscar alimentos, se defender, tudo isso aí. E esse sistema de sobrevivência, vamos fazer analogia com o ser humano, seria como o sistema operacional do computador. Ele instala o sistema operacional, pronto, o computador já está ligando, ele tem um senso de sobrevivência. Só que ele não tem ainda os aplicativos, né? Por exemplo, só com o sistema operacional você não consegue navegar na internet. Então você precisa de um navegador. Então você começa a incorporar no sistema operacional alguns aplicativos, algumas coisas que vão te dar algo a mais, né? Nesse computador, que tem agora o sistema que faz com que ele funcione. Mas ele precisa de ser algo a mais. Esse algo a mais, que é, por exemplo, um aplicativo para acesso à internet, para vocês, um editor de texto, um editor de vídeo, que são aplicativos, ele vai te dando algo que o sistema operacional não consegue dar. Por quê? Porque o sistema operacional seria como, estou fazendo tudo isso, pessoal, uma analogia, tá? Para você entender essa questão de corpo, alma e espírito. Eu diria para vocês, então, quando você tem aplicativos, um aplicativo principal da vida, você como ser humano, o aplicativo principal seria o Espírito de Deus. Quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe aquele aplicativo no seu corpo, na sua vida, que vai te comunicar com o grande Criador do universo. Quando você recebe o aplicativo do Espírito Santo em sua vida, você passa a não pensar como pensa essa humanidade, esse mundo que está pensando, né? Você tem uma outra visão, porque você nasceu agora e você enxerga o reino de Deus já. Então você está muito além desse teu aplicativo. Então muitas pessoas não têm esse aplicativo. Muitas pessoas têm vírus, né? Tem muitos vírus ali que, em vez de desenvolver, levar esse computador dele para um alto desempenho, para algo muito maior, para desenvolver algo muito maior, ele tem os vírus. Então, partindo do corpo humano, existem também os espíritos ruins, tá? Que muitas pessoas hoje são dominadas por espíritos ruins. E não por espíritos divinos, espíritos de Deus, né? Então, muito atento com relação a isso, meus irmãos. Por isso que eu digo para vocês, nós não somos simples animais, porque nós podemos ter esses aplicativos. Agora pensa num animal, numa vaca, num boi, num macaco, se ele consegue ter esses aplicativos. O que ele tem? Ele tem um corpo, ele tem uma alma, né? Uma vida ali, uma vida, né? Um sopro de vida, que dá os instintos para ele se alimentar, correr, se defender, perceber os perigos. Nada mais. Ele não consegue projetar um avião, ele não consegue projetar um navio, ele não consegue dirigir, talvez, ali, os caras conseguem ensinar, mas ele não tem as habilidades do ser humano, jamais terá, porque Deus fez nós diferentes. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Certo, meus irmãos? Nós vamos continuar aqui rapidamente, porque eu sei que esse assunto ele iria muito longe, né? Eu estou tentando aqui fazer uma analogia, que nós somos um ser, que temos três características, né? Temos um corpo, uma alma e um espírito, certo? O espírito é algo diferente. O espírito é um aplicativo que você tem, que vai te conectar às coisas de Deus. Isso é uma analogia que eu estou fazendo, mais uma vez, é uma coisa da minha cabeça, tá? E ou você tem os espíritos imundos, que são os vírus, né? Que estragam, danificam o seu computador, atrasam ele, te deixam se arrastando. Muitas pessoas passam a vida toda se arrastando. Não conseguem ter uma felicidade, uma plenitude, uma paz de espírito. Por quê? Porque estão dominadas e controladas por vírus. E esses vírus, na minha concepção, uma analogia que eu faço da nossa vida aqui como ser humano, seriam os espíritos imundos. Certo, meus irmãos? Tranquilo? Mas vamos lá. Nós temos alguns textos que eu gostaria de deixar para vocês essa semana aqui, tá? O primeiro deles que eu gostaria de deixar aqui, você já entendeu, né? Essa questão de que nós somos muito diferentes dos animais, que já fomos criados à imagem e semelhança do nosso grande Deus, né? Agora, olha só uma conversa que Nicodemos, um doutor da lei em Israel,
tempo de Jesus, que entendeu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus só podia ser procedente dos céus para fazer o que ele fazia, ele teve uma conversa com Jesus, com Nicodemos, e em resposta na conversa com Jesus, Nicodemos perguntou o que poderia ser feito para ser salvo, né, como que ele entraria no reino de Deus. Jesus respondeu para Nicodemos, isso está em João 3,3. Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou repetir, meus irmãos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, muitas pessoas hoje, eles não enxergam o reino de Deus. Eles não entendem a palavra de Deus. Por quê? Porque eles não nasceram de novo. Como assim nascer de novo? Aí tem a questão que eu falei para vocês do espírito. Você nasceu de corpo, da sua mãe. Você é carnal. Você teve a alma, né, sopro de vida para viver, para ter os instintos de vida aqui. Mas você ainda não é, você ainda está morto espiritualmente. Você não tem o Espírito de Deus, que é o Espírito da vida. Jesus disse que Ele é a verdade e a vida. Jesus é a verdadeira vida, né? Então, para que você tenha acesso a isso, você precisa nascer de novo, nascer pelo Espírito, certo? Então nós temos aqui algumas palavras, algumas mensagens muito importantes aqui, meus irmãos. Então vamos lá, vou ler um trecho de Efésios aqui, capítulo 2, versículo 1 e 2, primeiro aqui, de Paulo, né? No capítulo 1, no versículo 1, ele diz o seguinte, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então Paulo está dizendo aí que você não nasceu do Espírito, né? Vocês estavam mortos. Nos quais costumavam viver, estavam no passado, né? Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Você sabe quem é o príncipe do poder do ar, né? É o Satanás, tá, meus irmãos? É o príncipe que está dominando esse mundo aí e que está dominando a maior parte das pessoas aí, e são aquele que eu falei para vocês dos vírus, né? O que um vírus faz num computador, num celular, né? Se não atrasar e se não atrapalhar o funcionamento correto do sistema, né? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, todos aqueles que estão vivendo na desobediência têm esse espírito ruim atuando neles. Então, eles estão mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente no Espírito de Deus, tá? Então, eles são almas viventes, mas estão mortos espiritualmente. A única coisa que atua neles é o mal, certo? Mas eles não têm o entendimento de Deus. Então, eles não nasceram de novo. Eles precisam, então, se libertar dessa vida que eles estão levando. Eles precisam nascer de novo, tá certo? E como que uma pessoa nasce de novo, né? Foi o que Nicodemos ficou curioso. Como que eu vou nascer de novo? Vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e voltar? Não é isso que Jesus estava querendo dizer, né? Jesus estava querendo dizer que era necessário que ele nascesse pelo Espírito, tá? Novamente pelo Espírito. Então nós temos uma continuidade aqui, pessoal, olha só. Em Efésios ainda, tá? Só que agora no versículo 5, capítulo 2, versículo 5. Deu-nos, o apóstolo Paulo falando, deu-nos vida, olha só, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aqui ele está dizendo, meus irmãos, que nós estávamos mortos. Aqui o apóstolo Paulo está afirmando, nós estávamos mortos, tá? Espiritualmente nós estávamos mortos. Éramos apenas uma alma vivente. Tínhamos um corpo, tínhamos uma alma vivente. Estávamos ainda sujeitos ao pecado, sujeitos aos espíritos ruins. Não estávamos aí com o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, certo? Então, para que você vá até o reino de Deus, para que você tenha acesso ao reino de Deus, as coisas do Senhor, é necessário que você nasça de novo. Agora eu vou dizer para você que ainda não é cristão, que não conhece a palavra de Deus, como eu posso nascer de novo, meu irmão? Para você nascer de novo, é necessário que você creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque é só através dele que você pode entrar no reino de Deus, tá? Ah, mas tem outras crenças que falam diferente. Pessoal, eu estou falando para vocês do livro mais antigo da história. Eu estou falando para vocês da mensagem desse livro aqui, da Bíblia, tá? Que diz que não há outro nome nem abaixo dos céus, nem na terra, que possa te salvar, senão o nome de Jesus. É nesse livro que diz que eu sou, Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim.
Como que você vai chegar no reino de Deus, que é o Pai, onde está o Pai, se você não aceitar Jesus como seu Salvador? Então, meus irmãos, para você nascer de novo, é necessário que você creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E ele fala mais, né? Creia a todo aquele que crer e for batizado. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então é necessário, meus irmãos, que vocês que têm condições, né, publicamente, né, através de um encontro com os irmãos, você diga que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E depois você se batize, né, nas águas, mergulhe nas águas, para simbolizar a morte e ressurreição de Cristo e também simbolizar que você está morrendo para esse mundo e renascendo para as coisas espirituais, com uma nova vida. Todo aquele que nascer, né, então é necessário que você nasça de novo, né, que você morra para esse mundo e renasça para um novo viver. É esse principal aplicativo nessa sua vida que vai te levar para as coisas celestiais, que vai te dar entendimento do que eu estou falando aqui. Porque se você não tiver esse entendimento, meu irmão, você não tem o Espírito Santo de Deus, você não nasceu de novo, tá? É assim que funciona. A partir do momento que você tem o Espírito de Deus, você começa a compartilhar disso também. Você começa a entender o que eu estou falando. Você começa a entender o mundo espiritual de Deus. E você começa a ver o que é errado, o que é certo. O mundo, as trevas que a Bíblia fala e a luz que a Bíblia cita aqui também, tá? E aqui para continuar aqui na palavra do Senhor, eu sempre gosto nesses vídeos que eu estou passando para vocês de nós termos leitura da palavra, tá? Porque duas coisas importantes quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você é uma criancinha, né? Você precisa se alimentar para crescer. Quando você nasce de novo no Espírito de Deus, nasce para o reino de Deus, você também é uma criança, meus irmãos. Você começa a aprender aqui e vai continuar aprendendo lá no céu, tá? Quando você chegar lá. Porque muita coisa não saberemos aqui, saberemos no céu, mas teremos um processo de aprendizagem lá também, tá certo? Então olha só o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aqui que fala que o Paulo é tricotomista, né? Ele fala em corpo, alma e espírito. E Paulo está dizendo o seguinte, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. O que o Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos santificar o nosso espírito, se alimentando com a palavra de Deus, resplandecendo e representando a luz para esse mundo, fazendo bem às pessoas, tá? Ajudando os necessitados, amando ao próximo como a nós mesmos, precisamos praticar isso de verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Trabalhar isso de forma prática, meus irmãos, para que o nosso espírito seja cada vez mais santificado, para que possamos crescer e evoluir em espírito. A nossa alma, né? Precisamos viver uma paz, uma harmonia, desligar dos problemas deste mundo, se desapegar de coisas desse mundo, que na verdade traz para nós problemas, doenças, né, meus irmãos? Doenças, perturbações, desejos da carne. Trazem o quê? Por exemplo, cobiça. Tudo isso aí que o mundo está buscando, instigando nas pessoas aí, nós precisamos nos afastar disso aqui, para que nós tenhamos uma alma limpa, um espírito puro e um corpo, meu irmão. Ele completou aqui o corpo, né? Irrepreensível na vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus está para voltar. Todas as profecias se cumpriram. Estamos aí nos finalmente. Jesus pode voltar a qualquer momento, meus irmãos. Precisamos estar preparados espiritualmente, na alma e no corpo. Quando aqui fala no corpo, é onde nós devemos preservar o nosso corpo. Por isso que eu concordei lá com muita coisa do que o doutor Eduardo, né, Coraça, lá no vídeo do Chico Abelha, falou sobre a questão da alimentação. Realmente nós precisamos se alimentar bem. Precisamos praticar exercício físico, cuidar do nosso corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que ainda estou em processo de aprendizagem nessa parte. Muita coisa preciso aprender. Muita coisa preciso desenvolver. Muita coisa preciso levar para a prática. Estou buscando isso, meus irmãos. Estou buscando aquele que quer ser meu parceiro nesses projetos, que tem projetos aí na sua gaveta que você queira implementar.
eu estou aqui aberto, meu irmão, para estar apoiando vocês também nesses projetos aí, tá? Tem muita gente boa fazendo coisas aí no mundo. Vamos se juntar a essas pessoas, vamos se juntar e vamos trabalhar o desenvolvimento do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, tá? Tudo isso é importante. Mas lembre-se, precisamos do conhecimento da palavra do Senhor. Medite dia e noite na palavra. Tire tempo para o Senhor. Deixa de falar que não tem tempo, quando você tem tempo para assistir séries de televisão, novelas, filmes, jogos de futebol. Você tem uma série de tempo para você aí. Tire tempo para o Senhor, que é o mais importante. Você tem uma vida curta aqui nessa terra, mas temos uma vida eterna com o Senhor lá na frente. Priorize a vida eterna, não a vida terrena aqui. Busque o Senhor de todo o teu coração e você será achado, porque o Senhor quer salvar a todos. Basta que nós se rendemos ao Senhor. Deus fez tudo o que pôde para nos salvar. Estamos aqui, eu e milhares de pessoas pregando o Evangelho. E que você, meu irmão, também seja um deles. Que divulgue o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que proclame o Evangelho. Que esse nome de Jesus possa ser espalhado em toda a face da terra. Porque quando isso se cumprir, segundo Mateus, e Jesus falou que Ele voltaria resgatar a sua igreja, resgatar seu povo, para vivermos eternamente com Ele no céu. E é isso que precisamos, é isso que almejamos, é isso que queremos para nós. O futuro junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você possa ter seu coração aberto para as coisas de Deus, que você possa nascer de novo, nascer do Espírito e crescer espiritualmente e desenvolver os dons que o Espírito vai te dar. Que você tenha felicidade plena, a paz que excede todo entendimento. É o que eu desejo para você, meu irmão. Nesse mundo teremos aflições, é o que Jesus falou. Jesus não prometeu maravilha para nós aqui. Aqui Ele prometeu que estará conosco. Teremos tribulações, passaremos por problemas, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Ele está conosco, Ele venceu todas as maldades desse mundo. E Ele ficará conosco na eternidade. Essa é a esperança que temos, isso é o que buscamos, e é o que eu desejo a todos vocês, tá, meu irmão? E minha irmã em Cristo Jesus. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Que o Senhor os guarde e proteja os seus caminhos. Tchau, tchau, meus irmãos. Até mais.